Mais uma vez aqui estamos com o programa Saindo da Depressão. Muito bom dia para você que está agora acompanhando essa programação. Bom, eu não sei se você tem vivido bons dias, não é? Porque se você tem sofrido com depressão, com certeza os seus dias não têm sido bons. Nem suas noites têm sido boas. Porque a depressão é o retrato da tristeza. A depressão justamente faz a vida da pessoa ficar justamente marcada pela tristeza. Então, se antes as coisas eram boas, com a depressão tudo fica mal. Se antes tinha prazer, força de vontade, autoestima elevada, a depressão rouba tudo isso. Ninguém consegue ganhar com a depressão. A depressão tem uma força capaz de fazer a pessoa perder tudo que ela tem. Como ficar curado da depressão é que tem sido o grande desafio, e é por isso que eu estou aqui todas as noites, trazendo testemunhos e mostrando para você o único caminho de você ficar 100% livre da depressão. É um tratamento que nós realizamos e que eu vou lhe provar que esse tratamento, sem internamento, sem medicação e sem pagar absolutamente nada, você pode ficar curado. Mais uma vez eu tenho aqui comigo a dona Cristina, que essa semana tem estado conosco aqui. Muito bom dia mais uma vez. E eu queria que a senhora nos ajudasse a ajudar as pessoas que estão acompanhando agora em casa a entender que depressão tem cura. Tem cura, sim. Tem cura. Tem. Para você teve? Para mim teve. Foi? Foi. Você teve depressão há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Aproxime-se mais aqui, por favor, para a senhora olhar bem aqui e nos mostrando. Eu estou aqui com esse quadro que são os sintomas da depressão. Certo? Certo. Você já esteve olhando. Sim. E a depressão, a gente vê, se você tem depressão, você sabe que é assim. A depressão afeta a mente É verdade. da pessoa, não é isso? É isso. Aí afeta o comportamento da pessoa, Também. os sentimentos da pessoa. Sim. E acaba afetando o corpo também. É verdade. Foi assim com você? Foi. Esses 10 anos você teve acompanhamento psicólogo e psiquiatra? Sim. Tive. Teve. Tive e nada resolvia. Nada resolveu? Nada. Tá. Vamos falar da mente. A mente do depressivo, que pra mim eu acho que é o pior de tudo. A pior batalha pro depressivo acontece na mente. Você tinha dificuldade de concentração? Muita. Eu não me concentrava em nada. Eu estava só ali, eu não vou ter cura, e eu, porque é isto, porque é aquilo, e eu carregava aquilo, aquela dificuldade de me concentrar até para fazer os trabalhos de casa, porque eu não tinha vontade para fazer nada, perdia a vontade. Até as coisas mais básicas. Sim. Eu não sei se a senhora chegou a ficar sem tomar banho, sem cuidar de si. Eu não perguntei isso essa semana. Sim, eu não tomava banho como uma pessoa normal devia tomar. Eu não ia mais no cabeleireiro, eu não maquilhava mais, eu não queria Não se saber arranjava? nada. Deixou de cuidar de si? Sim. Tá. Falta de memória, chegou a ter esse problema? Esse problema, falta de memória, muita coisa eu esquecia. Era? Esquecia, por exemplo, quando tinha aquelas atitudes, eu esquecia de tudo do que fazia, e eu ia para a cozinha e esquecia o que é que eu ia fazer, punha-me ali às voltas, o que é que eu vinha aqui fazer. É mesmo? É mesmo. Pensamento de morte ou suicídio? Isso é constante. Isso é constante. Era o que mais tinha na sua cabeça? Era. Pensamento da morte e do suicídio. É muito comum isso no depressivo, não é? Muito comum. É muito comum mesmo. Bom, se tem depressivos agora acompanhando a gente, você deve ter esses pensamentos também. Na sua cabeça você pensa que não tem mais jeito, não é? É. Você chegou a tentar também o suicídio. Eu tentei. Quantas vezes? Pelo menos 5 vezes eu tentei me suicidar. 5? Sim. Uma das vezes, como é que foi? Vamos lá ver, as 5 tentativas, como é que foi? A primeira vez eu peguei numa embalagem de comprimidos, Ok. que era antidepressivos, e tomei-os todos. De uma vez? Era uma embalagem completa. Ok. Aí. Outra vez? Outra vez eu tentei me lançar do 3º andar pela janela. Outra vez? Outra vez pela varanda. Outra vez? Outra vez com uma faca. Tentou espetar a si mesmo? Tentei me espetar, ainda me piquei, eu fiz sangue. Na barriga? Foi na parte do coração. Na parte do coração? Sim. Era mesmo para matar? Era para matar. Por que não foi adiante? Alguém chegou na hora? Sim. Você voltou atrás? Sim, sempre chegava alguém. Você colocou a faca no peito? Sim. Eu aproveitava que não estava ninguém, mas sempre chegava alguém.
Outra vez, a quinta tentativa. A quinta tentativa foi mais uma vez com um copo cheio de comprimidos. É? É. E tomou, chegou a tomar. Eu ainda cheguei a tomar, só que naquele instante chegou o marido e partiu o copo, que ainda está hoje, aquela tijoleira está lá partida, que ele partiu o copo no chão. Eu estou aqui falando com uma mulher que tinha uma depressão profunda, crônica. Eu estou aqui falando com uma mulher, presta atenção aqui, que o caso dela era um caso impossível de ser resolvido. E ela encontrou a cura para a depressão. Ela já esteve comigo aqui ontem e anteontem, para que você entenda que para o seu caso também tem jeito. Tem jeito para você. Através da fé em Deus. Através desse tratamento que nós realizamos domingo, 16h. Então, ela teve 5 tentativas de suicídio, mas os pensamentos eram constantes. Constantes. Não é? Vamos falar do comportamento da senhora. Quando teve depressão, teve a perda de interesse em atividades que antes você tinha prazer? Sim. Por exemplo, se arranjar. Sim. De cuidar de si. Sim. Perdeu aquele interesse? Perdi. Com uma palavra que me abalou muito, muito do marido, quando ele disse que eu era muito bonita, mas não o encantava. Aí eu perdi essa palavra, matou-me. Já quando estava com depressão? Já com depressão. Aí ele vem com essa palavra. Aí acabou comigo. Acabou de te enterrar. Foi. Você já estava enterrada, ele jogou mais terra ainda. Então, se eu já não me arranjava, acabei por não me arranjar mesmo. Aí eu nunca mais... Porque houve ali uma altura que eu disse assim, talvez se eu me arranjar, ele vai olhar para mim. Porque ele tinha amantes. Sim. Aí eu lembro que eu me vesti bem bonita, comprei roupa nova e ele olhou para mim e essa palavra matou-me. Aí você perdeu o interesse mesmo em se cuidar de si, não é? Nunca mais me arranjei. A senhora era uma mulher inquieta? Tinha inquietação? Ah, muita. Muita? Muita. Irritabilidade também? Eu não parava ali. Eu andava de um lado para o outro, no trabalho, e eu só estava bem se brigasse com alguém, eu mexia-me por todos os lados. Não era uma mulher, não estamos falando de uma mulher ativa, era uma mulher irritada e inquieta. Irritada. Era assim? Era. Muito nervosa? Muito nervosa, muito nervosa. Isolamento, chegou a ter essa fase? Tive. De não querer ver ninguém, de não querer sair do quarto? Eu vinha do meu trabalho e fechava-me no quarto. Quando eu podia trabalhar, que a maior parte do tempo eu passava em casa. Se chegasse por acaso alguém, a família chegava à casa, eu tinha que sair do quarto, que era para brigar com eles. Enquanto eles não chegavam, eu estava ali isolada. Eles chegavam, eu começava ali a discutir. Eu disse aqui essa semana e tenho dito que ainda bem que eu conheci a dona Cristina agora curada, porque a senhora era um perigo. Era mesmo. Todos que estavam à sua volta corria perigo. Corria. Não é? Falar dos sentimentos. Eu estou aqui conversando com ela porque ela teve depressão durante 10 anos para ajudar você que tem depressão. Para você entender que você também pode sair dessa situação. Você pode ficar livre. Tem saída para você. Tristeza. Isso faz parte do depressivo, faz parte né? do depressivo, é verdade. É a principal característica da depressão. É isso. Mas não era uma tristeza comum. Não. Que eu fico triste. A Bíblia fala que até Jesus ficou triste. Mas não é a tristeza normal, não é? Não. Mesmo com Jesus podemos chorar, mas é um choro totalmente diferente. Não Essa tristeza da depressão, como é que era? É um vazio na alma, é uma dor que parece que cortam por dentro ali, não há explicação. E quando tomava os antidepressivos, não aliviava essa dor? Não, eu ficava, parecia um robô. Um zumbi? Um zumbi. Era assim? Era, eu até para ir para a cama, já quantas das vezes eu tomava a medicação, já tinha que me levar carregado para a cama, que eu nem andar conseguia. Eu lembro que eu chegava no meu trabalho, olha, venha drogada. Eu entrava, parecia uma drogada, mesmo inchada e com o rosto para baixo. Sempre para baixo. É um sintoma que o antidepressivo tem, o depressivo. O depressivo por si só já é cabisbaixo. Não consegue levantar o rosto. Levantar a cabeça. Não consegue. Autoestima completamente embaixo. Completamente embaixo. E quando tomava o antidepressivo? Ainda mais embaixo ficava. Tá vendo? Mas tem cura, hein? Fica acompanhando aí, porque tem cura. Ela tá curada. Ela tá livre. Você também pode ficar. Tinha sentimento de culpa? Muita. Era? Muita.
Eu me culpava de tudo que daquela família. Porque de ser o motivo do sofrimento de todos? Revolta, ter tido filhos, porque era a causa de eu não estar mais junto do marido, porque eles vieram. Eu fiquei muito revoltada. Vazio interior? Isso é constante. Isso é a depressão, né? É. E por mais que esteja com família, com pessoas ao redor, nada preenche, né? Nada. Pode ter todo o dinheiro do mundo, porque isso a mim até nem me faltava. Vivia bem? Eu vivia numa vida financeira muito boa. Muito boa? Boa. Foi importante a senhora falar isso. Era muito boa. Porque tem gente agora acompanhando o programa, dona Cristina, num excelente apartamento, tem um carro de causar inveja, tem roupas maravilhosas, ela abre o armário, ela tem até um closet, você tem até um closet aí no seu apartamento, na sua vivenda, mas não tem paz. Você não tem paz. Você tem esse vazio na sua alma. Aí a pessoa pensa, vou comprar mais uma coisa, e se enche de coisas que preenchem o corpo, mas não preenche a alma. Porque a depressão nada mais é do que a doença da alma. Isso é a depressão. Depressão é o vazio da alma. Mas tem cura. Tem cura. Acompanha aí. Pessimismo? Era pessimista? Negativa? Negativa, muito negativa. Não conseguia acreditar que está associado aos pensamentos de morte, não é? Isso, eu não conseguia, eu não vou conseguir vencer isto, por isso vem o pensamento do suicídio. Está ligado aí. A isso, né? Ansiedade? Isso era constante. Muito ansiosa. Todas as pessoas que têm vindo aqui que eu mostro esse quadro, quando eu falo da ansiedade, a reação é essa. É dos sintomas que mais atacam o depressivo, né? Verdade. Falta de esperança? Desesperança? Isso. Sim? Sim. Não tinha esperança de sair daquela situação, não é? Nada. Era um buraco, aquilo é um poço. A pessoa depressiva está metida num poço e quer sair daquele poço e não consegue. Então, de tudo que a gente falou até agora, tinha tudo. Tinha tudo. Vamos falar do corpo agora, que a depressão também ataca, afeta o corpo. Insônia. Isso é constante, não depressivo. O teu caso não era excesso de sono, era insônia. Era insônia, eu não dormia. Não dormia, eu não sabia o que era dormir. Chegou a tomar remédios para dormir? Tomava, mas não adiantava. Não, né? Não, porque eu tomava e muito forte. Sempre que ia na psiquiatra, ela mudava o comprimido para dormir. Sempre um mais forte que o outro. Não dormia? Não dormia. Como é que é ficar uma noite inteira sem dormir? Chora. Triste, muito sempre triste. Assim? Sempre assim. Falta de energia? Muito cansaço. Não há vontade para fazer nada, a pessoa só quer estar ali naquele canto ou brigar. Mas mesmo assim a senhora tinha que trabalhar, né? A senhora trabalhou. Tinha que trabalhar, eu ia trabalhar, mas eu ia assim tão mal e eu depois revoltava-me porque eu andava à produção e o chefe caía-me em cima. Então a briga começava também com o chefe. Foi a tentativa, também tive essa tentativa de suicídio lá no trabalho, por causa que eu pensei em matar o chefe. Meu Deus do céu, você quer matar todo mundo? E foi quando eu larguei a faca, porque naquele momento ele virou as costas e eu já não fui a tempo, porque ele se moveu para ir para o escritório dele e eu larguei a faca e foi quando eu comecei a chorar muito e corri pela fábrica e fui, porque eu trabalhava numa cozinha, numa fábrica grande, onde estava numa cozinha fria. Faca então estava sempre à mão? A faca estava sempre à mão. Por isso o pensamento da faca estava constantemente na minha mente, de matar alguém. Alteração de apetite? Isso. Teve também? Tive. Perda de peso? Eu cheguei aos 39 quilos na altura. Muito magrinha, só inchada. Estava sempre muito inchada. Com o efeito da medicação? Da medicação, era o zumbi. Você está vendo? Você que está acompanhando em casa eu fui lendo aqui um por um e você também foi analisando a sua situação. Se você vem sofrendo com depressão, achando que não tem como você sair desse buraco, porque a depressão é isso, é um buraco que você entrou, ou foi jogado lá, e você não consegue sair. Tem cura para tudo isso. Essa senhora aqui já esteve comigo falando essa semana no programa, ela que sofreu durante anos a sua depressão, tentando
foram quantos internamentos a senhora falou? Sim. Na psiquiatria foram 5. 5. Fora os outros internamentos daqueles ataques que me davam, que eles simulavam ser epilepsia, porque eu ficava ali revolando no chão, eu ficava ali com sintomas estranhos, onde eles me internavam. Aí chegou a tomar remédios para controlar a epilepsia? Sim. Mas no fundo então não era epilepsia? Não era, porque eles deram-me, eu andei durante quase um ano tomando esses medicamentos, só que aquilo continuava a dar. Então foi quando eles me fizeram um exame, porque eles medicaram-me mesmo porque, pelo aquilo que eles viam, era epilepsia. Só que... No exame deu epilepsia? Não dava. Não dava. É por isso que eles não sabiam mais o que me fazer. Olha o que a depressão traz, tá vendo? A depressão traz uma série de outros problemas. Tudo isso daqui é consequência da depressão. Tratou com psicólogos, psiquiatras. A senhora falou durante a semana que foi dada como louca. Louca, perigosa. Louca e perigosa? Perigosa. Podia ter matado toda a família, porque vê-se às vezes esses casos que matem e não entendem porque é que ele matou. Mas o que está por trás disso tudo, na depressão, isso é um espírito. Hoje a senhora entende que era um espírito, né? Eu entendo hoje. Por isso que a senhora também procurou ajuda em bruxos, não é? A senhora não resolveu nada. Nada. Como que a senhora encontrou a cura da depressão? Hoje está curada? Hoje estou. 100%? 100%. Como encontrou a cura? Na Igreja Universal. Foi? Foi. A senhora foi convidada? Alguém lhe convidou? Convidei. E a senhora aceitou logo? Não, eu demorei 10 anos para aceitar. Eu tinha guardado o convite e passado 10 anos é que, depois de estar bem no fundo do poço, já ter corrido todos os lugares, é que eu vi aquele convite. Foi através do convite que eu cheguei à igreja. Foi? Foi. E foi bem recebida quando chegou na Igreja Universal? Muito foi? bem. Foi atendida pelo pastor? Fui atendida. Fala para eles já virem preparados já. Quanto que tem que pagar na Igreja Universal? Não tem que pagar nada. Zero? Zero. Porque você sabe, dona Cristina, que as pessoas estão acompanhando agora o seu testemunho e elas até acreditam que aconteceu isso com você. Mas o que você pensa? Você que está aí acompanhando, o que você pensa? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Porque o que andam a dizer é que na Igreja Universal leva todo o dinheiro. Então faz uma coisa, deixa a carteira em casa, deixa a mala em casa, deixa os cartões em casa, deixa tudo em casa. E vem você com seus problemas, só isso. Não paga nada, não. Não paga nada. A dona Cristina está aqui provando isso. Não paguei nada. Falou com o pastor, desabafou, nada. E o pastor fez oração na senhora? Fez. Não foi? Foi. Naquele primeiro dia? Aconteceu o que naquele primeiro dia? Naquele dia foi um peso que saiu de cima de mim, parece que eu carregava ali um peso que carregava há anos, passei a sorrir logo naquele momento, coisa que eu não sabia o que era isso há anos, e dormi logo a primeira noite. Já não tomei mais o comprimido porque eu cheguei a casa diferente daquilo que eu estava. Não era mais a mesma Cristina, não é? Não era mais a mesma, só não havia só. Uma oração. Foi uma oração. Essa oração demorou mais do que 3 minutos? Nem isso. Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente tem falado aqui que o tratamento que nós fazemos, domingo 4 da tarde, dura 3 minutos. Sem internamento, sem medicação e gratuito. Você que está aí acompanhando o programa, que tem sofrido de depressão, eu quero te ajudar e eu posso te ajudar. A Cristina foi ajudada. A solução que ela procurou em tantos lugares e não encontrou, foi na IURD que ela encontrou. Foi na Igreja Universal do Reino de Deus que ela encontrou. É aí nesse lugar que você vai encontrar. Eu estou aqui no Porto e é no Porto que se realiza esse tratamento domingo, 4 horas da tarde. Nessa igreja aí, olha, na rua Egas Muniz, número 485, é próximo do quartel militar da Constituição. Você vai passar por essas portas de um jeito, mas vai sair de outro. Isso eu posso lhe garantir.
Tá bom? E se você me acompanha de Vila Nova de Gaia, ou para você é melhor ir em Vila Nova de Gaia, o Marcos Bueno faz esse mesmo tratamento na nossa igreja em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151, nessa igreja aí. É na Rua do Centro de Emprego, em Vila Nova de Gaia. Eu garanto para você que você vai ficar livre da depressão, como a dona Cristina também ficou livre da depressão. Não é isso? Dorme bem? Muito bem. Não toma mais medicamento? Nunca mais tomei um... Não para de sorrir? Antes não sorria. Não. Tristeza profunda, não é? Muito. A senhora hoje frequenta a igreja de Guimarães. De Guimarães. Não é isso? Ali a senhora sabe onde é que fica a rua? A Rua Gil Vicente, número 33, junto ao Centro Comercial Palmeiras. Quais os dias que a senhora costuma ir lá na igreja de Guimarães? A segunda, quarta, sexta e domingo. Domingo pela manhã. Sim. Então, se alguém está acompanhando agora o programa e vive ali em Guimarães, nas cidades vizinhas, quiser conversar com a senhora vai segunda à noite, Sim. quarta à noite, sexta à noite e domingo pela manhã. Sim. A senhora hoje pode ajudar quem tem depressão. Posso, sim. Não é? Hoje eu posso. Se o depressivo está acompanhando o programa e fala, mas ninguém me entende. A senhora entende. Eu entendo. Então tá aí a dica. Você vive aí em Guimarães, pode aí. O pastor Felipe, vem cá, Felipe, corre aqui. Aqui, por detrás da câmera, por favor, para não estragar tudo. Tá bom? Esse é o pastor que está lá em Guimarães, olha. E ele vai te ajudar nesse domingo. Hoje, 9h30 da manhã, ele vai estar lá com a dona Cristina para poder lhe ajudar naquilo que for preciso. Tá bom? Eu volto já. É a maior perturbação mental dos nossos tempos. A depressão é caracterizada pela ansiedade, melancolia e pelo sofrimento interior que provoca uma desvalorização pessoal, baixa autoestima, pessimismo e inapetência face à vida. Quando ouvimos relatos de pessoas deprimidas, independentemente da situação que as levou até ali, há uma característica comum a todas. A depressão faz fechar-se dentro de si, num espaço onde ninguém entra, mas de onde também o doente não consegue sair. Difícil de diagnosticar, a depressão é uma doença que vive incubada no interior do doente, passando despercebida a amigos e familiares. Até que quando o depressivo já perdeu quase tudo, se dá conta do quanto a doença destruiu a sua vida. Muitos perdem trabalhos que amam, afastam-se do seu círculo social, terminam relacionamentos, sentem-se incompreendidos, isolam-se do mundo ou apoiam-se em vícios e comprimidos, tudo numa tentativa desesperada de acabar com o sofrimento. Se você ou alguém que você conhece sofre com depressão, saiba que é urgente receber ajuda. A depressão é a doença mais comum do nosso século e uma das mais mortais. Por isso, todos os domingos às 16 horas, nos cenáculos do Porto e de Vila Nova de Gaia, é realizado o tratamento Saindo da Depressão, para que você tenha as ferramentas necessárias para ultrapassar a doença ou para ajudar quem já se entregou a este estado de espírito. Saindo da Depressão, na Rua Egas Muniz, número 485, Porto, próximo ao Quartel Militar da Constituição, ou na Rua do Agüero, número 151, em Vila Nova de Gaia. Universal, uma nova vida espera por si. Olha, Marcos, bom dia. Mais uma vez você está aqui no programa com a gente. Poxa, nós temos estado aqui todas as noites, né? Trazendo testemunhos fortíssimos. Você falou aqui esses dias, é um mais forte do que o outro. Pessoas que eram consideradas loucas. A dona Cristina, que esteve aqui falando com a gente, ela foi internada como louca. A polícia tinha que pegá-la em casa. E essas pessoas ficaram livres da depressão. E a gente traz esses testemunhos que ninguém faz isso. Ninguém mostra os testemunhos como nós mostramos. Para você entender que as pessoas na Igreja Universal do Reino de Deus, elas não estão encontrando uma religião. Elas estão encontrando um Deus vivo que traz a solução. E esse tratamento que acontece domingo, 4 da tarde, é para você que não aguenta mais viver com essa depressão.
Então, eu e o Marcos são as duas únicas igrejas em todo o país que tem essa reunião domingo 4 da tarde para a cura da depressão. A partir das 3 horas, eu e ele já estamos prontos para te atender, para ouvir você. E nós temos, tanto em Gaia como no Porto, um grupo de pessoas que eram depressivas, que vão te atender, que vão nos auxiliar a te ajudar, a você sair dessa situação que você se encontra agora, tá bom? Então, se você pensa que a morte é a única saída, você vem pensando em se matar, já até tentou tirar sua própria vida, não faça isso. Você vai estar com a gente domingo, 4 horas, né, Marcos? E quando nós falamos da depressão, bispo, nós falamos de um pacote de problemas que vem junto, né? São problemas de relacionamento, problemas que se arrastam na família, como o da senhora Cristina. Quer dizer, tudo que está inserido com a depressão e todo o sofrimento que tiver na tua vida. Traga tudo, pode trazer tudo. Nós garantimos para você que o poder de Deus vai tocar na tua vida. Você vai passar a dormir bem. Aliás, todas as pessoas que têm estado conosco, elas têm dito, já no primeiro dia tiveram sinal. Dormiram bem, tiveram paz, sorriram, coisa que o depressivo não faz. É verdade. Na hora. 3 minutos, gente. 3 minutos é o tempo que nós vamos levar para fazer a oração. E nem isso, hein? Nem chega a 3 minutos. Tem casos que é menos de 3 minutos. Vou mostrar agora o caso que o Valdinei atendeu lá uma senhora. Eu tenho mostrado aqui. Foi um dos casos mais impressionantes. Ela não conseguia sair de casa, essa jovem senhora que nós vamos mostrar. O Valdinei é o pastor que está comigo lá no Porto. E uma amiga conseguiu tirá-la de casa e levar lá na igreja. Veja o que aconteceu. Raquel está sofrendo quanto tempo com depressão? 8 anos. 8 anos. Chegou... Mas já tive depressões desde criança por causa dos meus pais se terem separado e fui abandonada por a mãe. E agora tive este problema e fui abaixo. E há quanto tempo você está aqui? Há 3 meses está trancada dentro de casa. Saio aos sábados e aos domingos com o meu marido, mas sempre com ele de braço dado. Sem ele não consegue sair de casa? Consigo. É? Tem síndrome de pânico? É isso. Mas está a ser difícil. Está a ser tão difícil. Partiu-se-me os dentes, partiu-se-me este, já fui arranjar, agora partiu-se-me outro. Agora vou meter uma prótese deste. Os meus peixes estão a morrer, o meu marido está mal. Eu não sei mais o que fazer. Eu já fui ao padre, já pedi para ser benzida, mas não notei nada diferente. Toma remédio, Raquel? Tomo Victan, tomo Oraspira e Citralina. Há quanto tempo você toma remédio para depressão? Há 8 anos. Mostra aqui as lágrimas da Raquel. Ela está chegando aqui hoje pela primeira vez e vai ser livre em 3 minutos, Raquel. Ouça agora o que acontece após 3 minutos no tratamento. Eu sou livre agora. Tá livre? Estou livre. Fizemos um teste para você sair à rua. Você falou que tava com o quê? Com medo do... Sim, Foi em casa, voltou, e aí? sinto-me livre. Ah, é? Agora? Sinto-me Cadê o livre. sorriso? Tá chorando por quê? De alegria, Ah, de alegria? de alegria. Mostra agora o sorriso. Tá livre, tá leve. Como é que se sente aí dentro? Bem, feliz. Jesus me curou. A depressão. Acabou a depressão. Acabou. Graças a Deus. Graças a Deus. Depressão tem cura. 3 minutinhos. Acabou. Você viu o que aconteceu com ela? Em 3 minutos, essa alegria, essa paz, o sorriso voltou para ela. É isso que vai acontecer com você às 4 horas da tarde nesse domingo. Não paga nada, tá bom? Eu estou garantindo para você, não paga nada, 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 nada. Essa é uma das barreiras que as pessoas têm com respeito à Igreja Universal, porque andam dizendo isso. São pessoas que não querem o seu bem, sabe? Posso falar a verdade? As pessoas que falam mal da Igreja Universal e que colocam dúvidas na sua cabeça em relação ao trabalho da Igreja Universal, elas não querem o seu bem. Não querem, não. Porque nós estamos mostrando aqui os testemunhos que prova que realmente resolve. Se alguém aparece falando que aqui você vai se prejudicar e vai piorar, então há um contrassenso, há uma contradição. Porque aqueles que têm vindo têm
conseguido resolver. Nós vamos mostrar mais testemunhos então de pessoas que tanto em Gaia como aqui no Porto conseguiram ficar livre desse mal chamado depressão. Como é seu nome? Glória. A senhora está vindo aqui nesse tratamento desde que começou? Sim. Foi no domingo, primeiro domingo. Domingo passado foi a primeira vez. De domingo passado para cá, já teve diferença? Como é que estava a semana passada? Muito triste. Sim. Foi para casa, sentia durante a semana muito mais energia, muito mais alegria. Conta pra gente como é que estava antes da semana passada. Como é que eram os seus dias, como é que eram suas noites, se tomava remédio, como é que era? Muito positivo. Andava sempre muito triste. O dia parece que o que eu queria trabalhar não tinha vontade de trabalhar. O que fazia, queria fazer uma coisa, saía tudo ao lado. Sem energia? Sem energia mesmo. Dormia bem? Não. Não? Não. Tomava remédio para dormir? Sim, mas isto toma, não é mesmo? Mas mesmo tomando remédio não dormia? Não. Acordava, dormia um bocado, passado um pouco, estava acordada outra vez. Então, veio aqui no tratamento semana passada. Sim. O que aconteceu essa semana? Muita energia, muito mais ânimo, muito mais vontade de trabalhar. Foi um sucesso. Bem forte para o nosso Deus, está aí! O senhor Fernando, que está aqui junto conosco, ele teve depressão por muitos anos, correto, senhor Fernando? Exatamente. Eu entre 2001 e 2015 tive 2 depressões. Portanto, um tempo médio, talvez de 10 anos de depressão, nos 2 períodos, sim. 10 anos, juntando os 2 períodos. Sim. Os 2 períodos, 10 anos de depressão. E como que era essa depressão, senhor Fernando? Olha, a depressão é a anulação total da vida. Eu estava triste, não tinha vontade de... Para nada, não fazia rigorosamente nada, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer a minha higiene pessoal. Era uma tristeza profunda, era uma dor interior muito, muito grande, que condicionava toda a minha situação, toda a minha condição de vida, sim. Tu tomava medicação? Tomava antidepressivos, tomava ansiolíticos, tomava soníferos, e aquilo simplesmente camuflava toda a tristeza em que eu vivia, em que eu estava mergulhado, sim. Por dia, quantos comprimidos, senhor Fernando? Uns 6 por aí, 2 períodos, normalmente eram 2 em cada período, 3 períodos do dia, 6, pelo menos uns 6 comprimidos por dia tomava, sim. Paliativo? Não percebi. Era paliativo? Era paliativo, exatamente. Não trazia para o senhor, para a alma do senhor, o conforto que o senhor gostaria. Agora, senhor Fernando, qual o pior momento desses 10 anos de depressão? Qual o momento mais crítico que o senhor pode dizer? Esse aqui foi o pior momento da minha vida. Eu diria que o pior momento da minha vida foi quando eu me via dentro de casa, não é? Numa casa com alguma dimensão, com um espaço envolvente enorme, não é? Onde eu podia sair e eu não era capaz de sair tão pouco de casa. Eu não conseguia ver a luz do dia. Foi um momento terrível. De facto, eu interrogava-me muitas vezes dentro de casa, porque é que eu não consigo tampouco sair ali ao quintal, ao jardim? Eu não conseguia fazer isso. E os pensamentos que vinham? Os pensamentos eram terríveis, não é? Eram pensamentos de desistência, pura e simplesmente. Não é? A ideia era desistir de tudo, nada fazia sentido. Eu achava que o mundo estava perdido e de alguma maneira está. De qualquer forma, eu achava que já não valia a pena, porque a vida era tudo tão negativo à minha volta, era tudo tão mau, que eu não equacionava tampouco a possibilidade de lutar para inverter a situação em que eu vivia. Portanto, era muito complexo. Quer dizer, o senhor chegou aqui na Igreja Universal, então, com essa depressão de 10 anos, com a vida destruída. O senhor ficou curado aqui? Fiquei. Eu aqui, ao fim de... Diz que depressão não tem cura. É, porque não é uma doença, afinal não é uma doença física. É da alma, né? É uma doença da alma, não há dúvida. Eu, ao fim de 6 meses, aproximadamente, comecei a sentir uma sensação de alívio. A dor começou a desaparecer, a tristeza começou a desaparecer. A depressão foi-se embora, definitivamente, e até hoje já lá vão 4 anos, sensivelmente 4 anos, e eu estou tranquilo, estou alegre, quero viver, quero fazer, quero projetar, quero ir mais e mais além, não é? Quero fazer tudo aquilo que um dia eu sonhei, tudo aquilo que Deus pôs na minha cabeça. Ficou curado, senhor Fernando?
Tem mais nada? Completamente. Não teve recaída, não teve nada? Não tive mais nada, nunca mais me senti triste. A medicação? A medicação já acabou, definitivamente, deixou de fazer sentido, que eu comecei a sentir-me tão bem que deixei de tomar medicação, antidepressivos, ansiolíticos, soníferos. Eu agora durmo de forma tranquila, não há nenhuma razão para tomar o que quer que seja, não há necessidade nenhuma de medicamento. Eu diria que depois que eu percebi que a depressão não era efetivamente uma doença física, era de facto a dor da alma, eu deixei para aí e acabou até hoje. Sr. Fernando, falando com essa pessoa que nos acompanha agora, o que o senhor tem a dizer para esse senhor, essa senhora que está do outro lado, esse jovem, que hoje o índice de jovens depressivos tem crescido imenso? O que o senhor tem a dizer para essa pessoa que está do outro lado pensando como o senhor pensava há um tempo atrás? Algo muito simples. Não hesitem em procurar um centro de ajuda da Igreja Universal e participar das reuniões. Em 6 meses, aconteceu comigo. Pode acontecer consigo também. Sua vida hoje, em todo sentido, está abençoada? Sim, a minha vida é abençoada. Eu tenho uma paz, uma tranquilidade, uma segurança para avançar, para fazer as minhas as coisas, tanto no âmbito profissional como pessoal. Eu tenho condição, eu tenho disponibilidade para fazer tudo o que é preciso. A alma ficou curada e as outras áreas também? Sim, sem dúvida. O estado de alma altera o estado do corpo. Se a alma está bem, o corpo está bem. Se a alma está mal, o corpo também não está bem. Portanto, o meu estado hoje, o estado da minha alma é tão bom que eu sinto-me bem em todas as circunstâncias. Diante dos problemas, a minha capacidade de reação, a minha capacidade para enfrentar as dificuldades, porque ninguém pensa que não vai ter dificuldades. As dificuldades vêm todos os dias, problemas existem todos os dias. Agora, a forma como a disponibilidade que eu tenho para abordar os problemas, para encontrar soluções para resolver os problemas, é o estado da alma. É a condição que o estado da alma me dá. Alma curada hoje? Alma curada, 100% curada. Hoje, 4 da tarde, você terá a chance de participar dessa reunião. Não é só de participar, não. Você vai sair dessa situação que você se encontra. É isso que vai acontecer quando você colocar seus pés aqui nesse tratamento, tá bom? Mas não tem só 4 da tarde, ô Marcos. Por exemplo, essas imagens aqui, eu queria que colocasse em tela cheia, produção, por favor. É da reunião que acontece 9h30 da manhã, onde nós realizamos 7 orações. Então, aqui é oração para a família, é oração para os casais, é oração para a vida econômica, é oração para a saúde, para a libertação. Olha aí a quantidade de pessoas que têm estado conosco aos domingos, às 9h30 da manhã no Porto. É a reunião das 7 orações. Então, essas imagens é do Porto. Agora, coloca de Vila Nova de Gaia, por favor, agora. Pode até colocar em tela cheia. Então, são muitas pessoas que têm estado conosco, tanto no Porto como em Vila Nova de Gaia. São espaços amplos. Olha a imagem que vai aparecer agora, que bacana. Olha só que legal. Congela aí, congela, por favor. Olha só. Olha só que bacana. Será que nós cobramos alguma coisa mesmo? Será que todas essas pessoas são enganadas? Estão enganadas, estão ludibriadas? Será que elas seriam tolas? E se cobramos, está dando certo. Porque elas estão lá todo domingo. Todo domingo. Olha só que imagem bacana. Então você pode fazer parte desse grupo de gente aí também e estar com a gente hoje, domingo, 9h30 da manhã. Essas 7 orações que nós realizamos têm feito as pessoas alcançarem uma vida completa. E digo mais, hein? Muitos de vocês têm tido uma vida limitada por causa dos problemas, porque a doença limita. O desemprego limita. Os problemas familiares trazem limitações. Os pensamentos negativos trazem limitações. Se você vier nesse domingo participar dessa reunião, agora volta a colocar do Porto, por favor. Volta a colocar. Passa um pouquinho. Aí, congela agora. Olha só. Olha só. Você está vendo as 2 imagens? Coloca em tela cheia aí. Será que todas essas pessoas aí são enganadas? Isso é um dos momentos da oração. Elas estão segurando a fotografia, tá vendo? Esse aqui é o momento da oração da família. Pela família, né? Então, as pessoas estão tendo resposta. Nós vamos fazer oração por você já aqui no programa, mas você pode vir 9h30 da manhã também participar das 7 orações.
Eu conheci a Universal através da minha cunhada, que ela era frequentadora da Universal, e entretanto eu achava que aquilo, ela convidava-me diversas vezes, mas eu achava que aquilo tudo era uma fantochada. Entretanto, ouvia também muitas pessoas a falarem mal da igreja, ao ponto da minha cunhada me convidar diversas vezes e eu discutir com ela, bater mesmo a porta em casa da minha sogra e ir-me embora, porque eu tinha discussões horrorosas com ela porque eu não podia ouvir falar da igreja. Eu achava que aquilo tudo era tudo uma fantochada, que o Bispo Macedo era um ladrão. Eu ia para casa e pesquisava na internet vídeos sobre a igreja e tudo o que eu via era tudo um escândalo. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal e achava que aquilo tudo ele só vinha para cá para roubar o dinheiro às pessoas e depois falavam nos dízimos e eu não percebia nada do que era um dízimo, porque onde eu estava nunca falavam de dízimos e eu achava aquilo tudo ridículo e aquilo fazia-me tudo muita confusão. E aqueles, quando a minha cunhada me convidava, eu às vezes aceitava e eu ia lá só para ver e eles mandavam-me fechar os olhos e eu ficava com os olhos bem abertos, que eu não fechava os olhos, diziam fecha os olhos, passavam para mim e diziam fecha os olhos, eu não fecho olhos nenhuns, depois eu discutia com os obreiros porque eu não queria fechar os olhos. Muitas das vezes nem queria ir porque achava que os obreiros vinham ter comigo só para saber alguma coisa sobre mim, que eles faziam a tal lavagem cerebral, que eu tanto ouvia falar cá fora, que eles eram mestres em fazer lavagens cerebrais às pessoas. Eu achava tudo que isto era uma palhaçada, que eles eram uns ladrões e eu odiava mesmo a igreja. Mesmo eu falando mal da igreja, eu continuava com a minha vida completamente no fundo do poço. A minha vida era um inferno. O meu casamento estava destruído, porque o meu marido tinha uma amante. Eu era vítima de violência doméstica, vítima de violência psicológica. Nós agredíamos-nos mutuamente, constantemente. Eu era uma pessoa extremamente doente, extremamente nervosa. Foi então que o meu marido ficou doente, perdia meio quilo por dia. Ele tinha ataques de pânico, começava a tremer do nada, fez todos os exames possíveis e imaginários e nunca lhe detectaram nada, dizia que estava tudo bem com ele. E ele, de dia para dia, estava a piorar cada vez mais. Chorava constantemente, sentia-se só queria morrer, só falava na morte. Então foi quando a minha cunhada o convidou para ir à igreja e ele foi, aceitou e foi. De vez em quando dizia-lhe, mas vais lá fazer o quê? Mas achas que aquilo vai resolver o teu problema? Tu vais continuar na mesma. Do outro lado, as minhas colegas de trabalho diziam, mas o teu esposo vai para lá, o que é que ele vai para lá fazer? Vai para lá dar o dinheiro, tu vais aceitar isso? E entretanto discutíamos, até que eu deixei de tocar no assunto. Deixei de tocar no assunto porque entretanto comecei a ver uma transformação nele. Vi que ele começou a ficar melhor, tanto interiormente como fisicamente, na sua saúde. Então eu quis experimentar. Não como das outras vezes, que tinha sido no passado, lá atrás, com aquela crítica e com aquele pensamento que nada ia dar certo, que aquilo era tudo mentira. Então eu fui com outra intenção. Fui com a intenção de querer também aquilo que ele tinha recebido, de querer ser curada, de querer ser transformada, de querer lutar pelo casamento, de querer lutar por uma vida que eu não tinha tido então até ali. Começou a mudar em mim o meu interior. Eu comecei a querer me amar, comecei a querer me valorizar, comecei a querer tirar todos os traumas que eu tinha do meu passado, todas as dores, todas as tristezas e angústias que eu sentia e comecei a querer mudar. Comecei a querer ter aquilo que eu via nas outras pessoas, a alegria que elas tinham e a paz, principalmente, que eu não tinha. Antigamente quem comandava a minha vida eram os vícios, eram as doenças, eram as traições, era todo o dinheiro que eu gastava na farmácia com todas as doenças que eu tinha. E hoje esses 10% que eu dou para Deus não é nada, porque esses 10% eu não consigo pagar aquilo que Deus transformou na minha vida, que Deus fez dentro de mim, que Deus fez em tudo aquilo que eu sou hoje. Hoje é impagável. Eu estou completamente transformada, hoje eu sou uma nova mulher, hoje eu tenho paz, consegui alcançar aquilo que eu mais queria, que era o meu casamento, ser feliz com o meu esposo como eu sou hoje, amar-me a mim mesmo, valorizar-me. Hoje eu estou curada, estou completamente transformada,
sou uma nova mulher. Tudo aquilo que eu tinha no meu passado ficou lá atrás e hoje eu posso dizer que nasci de novo. Nasci na Igreja Universal. Hoje eu sou a Universal e eu amo a Universal. O meu conselho para essas pessoas que têm dúvida, que tanto criticam a Universal como eu critiquei um dia, que apontam o dedo como eu apontei, que ouvem tantas mentiras na mídia, nas notícias, nos jornais, é que não prestem tanta atenção àquilo que eles dizem. Nós não podemos apontar nem criticar quando nós ainda não experimentamos, ainda não fomos lá e ainda não vimos realmente aquilo que é. Porque sem nós vermos realmente com os nossos olhos e provarmos com a nossa própria vida, nós não podemos criticar o que aquilo realmente pode transformar o nosso interior, nos pode curar, nos pode restaurar e nos pode trazer novamente uma vida que nós tanto esperamos e que nunca chegamos a saborear se não formos buscar onde eu fui buscar, que foi a Igreja Universal. Por isso eu convido a todos que venham, que experimentem e que realmente, se eu fui transformada, fui curada, todos vocês também podem ser assim como eu fui. E deixo-vos esse convite para vocês. Não seja você mais uma vítima das fake news. Não seja você mais uma vítima dessas falsas notícias que tanto falam a respeito da Igreja Universal. Venha você e comprove com seus próprios olhos e receba na sua vida a mudança também. Então hoje, às 9h30 da manhã, eu estou no Porto, ele vai estar em Gaia, o Bispo Domingos estará em Lisboa. Você que me acompanha aí de Lisboa, você pode participar dessa reunião às 9h30 da manhã, tá bom? Aí em Lisboa é na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, próximo da estação do metrô de Chelas. O Marcos então vai fazer a oração agora, por mim, por você, para que você tenha esse sossego, essa paz, essa alegria e forças para reagir. Vamos falar com Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor preservou até esse momento esta pessoa, acompanhando conosco essa programação, os testemunhos, a transformação de vida. E é tudo que essa pessoa quer, meu Pai, independente do sofrimento, da religião, independente do que ela esteja a passar nesse momento. O que ela quer é uma mudança de vida. Então agora mesmo, meu Pai, dá um sinal para esta pessoa, tocando aonde ela sente uma dor, tirando esse desespero da sua alma, essas dores que ela tem na cabeça, esse peso no coração, essa angústia profunda, essa vontade de sumir, desaparecer, de colocar um ponto final na sua vida, que esse espírito negativo de morte, meu Deus, ele seja agora extraído, arrancado do corpo, da mente, da alma desta pessoa. Toca nela agora, meu Deus. Toca nela agora. E se o sofrimento desta pessoa diz respeito a um familiar, visite esse familiar agora, onde quer que ele esteja, num hospital psiquiátrico, num presídio, aonde ele está, que o teu poder o visite neste momento. E ao beber desta água, que seja um instrumento nas tuas mãos para libertar a mente, o corpo, a alma e o espírito. E você que crê, diga assim seja. Assim seja. E beba da água e receba agora a vida. Bem, nós já estamos aqui terminando mais um programa, Saindo da Depressão, e você viu aí mais e mais testemunhos de pessoas que venceram, superaram, que você também pode superar, tá bom? Nesse domingo, hoje já, nós aguardamos por si. Marcos, muito obrigado, bom dia. Deus abençoe a todos, até amanhã.